Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E eu sempre gosto de falar, né, que a gente traz as melhores informações para você, telespectador que está aí em casa nos assistindo. Nós já queremos agradecer a audiência, o feedback que a gente sempre recebe. Às vezes a gente está na rua, né, doutora Rejane? O pessoal fala assim, às vezes eu estou no supermercado, o pessoal comenta, e você é lá do programa Missão Saúde, né? Então, para nós, isso é muito gratificante. É bom saber que as pessoas estão assistindo e estão se preenchendo, né? Vamos dizer assim, de informações e sempre as melhores informações, que são essas que a gente busca trazer aqui para o Missão Saúde na TV. E hoje não iria ser diferente. Hoje nós estamos com um assunto super interessante, que é sobre o que você precisa saber sobre a estimulação precoce em crianças, em se tratando da parte de fisioterapia, principalmente da parte motora. E para falar disso, nós estamos aqui com a profissional fisioterapeuta, Marta Adriane. É ela que vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. É isso, doutora? A Marta é a nossa convidada e ela vai estar falando sobre esse tema que eu, particularmente, e a maioria das mulheres, mães, pais que têm crianças pequenas se preocupam e querem estar atento para saber o que pode fazer para melhorar esse desenvolvimento aí da criança, né? Marta, agora eu queria que você se apresentasse, de onde você veio, qual é a sua formação, as suas especializações. Fique à vontade. Olá, primeiro gostaria de agradecer pelo convite, né? Bom, eu sou Marta, filha de Marabá, fui estudar em Goiânia, lá na PUC, fisioterapia, e retornei a Marabá, e já meu primeiro emprego foi na PAI de Marabá, e lá eu já estou mais de 7 anos, e aonde a gente trabalha muito com esse desenvolvimento motor da criança, né? A gente atende crianças, jovens, né, e adolescentes com alguma alteração desse desenvolvimento motor. Então, é muito importante a gente entender, né, como funciona esse desenvolvimento. E tenho também uma clínica, né, de fisioterapia, onde a gente atua com a fisioterapia geral e com o Pilates. Ótimo, muito bom, né? Você aí de casa, preste bem atenção nessas informações que são sempre muito importantes. Marta, a gente já queria começar com um bate-papo, porque na verdade assim, aqui é um bate-papo mesmo. Aqui é bate-papo na hora do programa e nos intervalos mais ainda, né, doutora? Que a gente fica sempre estimulando e perguntando e explorando os nossos convidados aqui. Mas eu já queria que você falasse um pouquinho, Marta, qual o conceito de desenvolvimento motor normal da criança? Que é para o nosso telespectador começar a entender que assunto de fato nós vamos discutir aqui hoje. Certo. Então, vamos lá. É muito importante a gente entender o que é o desenvolvimento motor normal para ver se a nossa criança está com algum atraso, né? Então, vamos imaginar, né, uma criança de 0 a 1 ano de idade, né? O tanto que ela se desenvolve, tanto no processo motor, comportamental, ali ela passa de ter o controle da cabeça e com 1 ano já andar. Então, há uma mudança progressiva e constante nessa parte motora no qual a gente vai estar falando. Então, a primeira infância, ela ocorre do 0 aos 5 anos de idade. E a gente vai estar comentando sobre do 0 a 1 ano de idade, né? Então, são as mudanças de comportamento, mudanças de posturas, mudanças de movimento que essa criança vai ter nesse decorrer de desenvolvimento. Muito interessante. E Marta, fala pra gente quais seriam as etapas desse movimento do bebê até 1 ano de idade, né? E como é que elas aparecem, como é que elas deveriam aparecer? Bom, essas etapas, até 1 ano de idade, se a gente analisar o nosso bebê, né? Ele nasce, fica sempre de barriguinha para cima, e aí ele vai tendo o controle da cervical, depois ele aprende a rolar. Então, ele rola ali no entorno de 3 meses, e aí depois do rolar ele já senta ali em torno de 5 meses, o engatinhar vai de 6 a 8 meses, e o andar na média de 1 ano, né? Não necessariamente é essa idade, mas é um ponto de referência que nós temos para ver se essa criança está com algum atraso desse desenvolvimento. É tipo assim, um ponto de referência para o pai ficar atento, né? E se
para procurar uma ajuda e ver se está tudo bem, ou dizer, não, nesse caso dá para esperar mais um pouquinho, né? Certo. Ou a criança ela pode ser adiantada, né? Muitas mães podem estar falando aí, nossa, meu filho andou com 9 meses, né? Outro não, ele andou com 1 ano e 2 meses. Então, existe essa diferença, né? E é interessante a gente ter esses marcos para poder analisar como está esse desenvolvimento. E aí eu trouxe aqui a caderneta de saúde da criança. Ela é muito interessante, muito importante, vem falando sobre a saúde bucal, sobre as vacinas, as etapas de crescimento e vem falando aqui também sobre esse desenvolvimento. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, é interessante as mães que têm lerem, folhearem, né? Por exemplo, de 2 a 4 meses, ainda dá orientações. Brinque com o bebê conversando, olhando para ele, ofereça objetos para ele pegar, coloque o bebê de bruço, porque o bebê de bruço com os braços apoiados, ele vai estar trabalhando o controle da cervical. Então, a caderneta ela é de extrema importância para os pais para ter uma avaliação do que esse bebê vai fazer de 2 a 4 meses, né? Que é o exemplo que a gente deu. Nossa, tô mostrando e folheando aí essa carteirinha de vacina, porque assim, para muitas pessoas essa carteira só serve para vacinação, né? Sendo que ela foi justamente desenvolvida para ajudar, auxiliar tanto os profissionais quanto os pais, os cuidadores, as pessoas que estão ali próximas às crianças. E ela é muito rica, né? Se nós formos mesmo pegar e avaliar essa caderneta, a gente vai ver quantas informações importantes tem ali que não são tiradas do Google, vamos dizer assim, são informações fidedignas mesmo, que através de estudos, né? E aí tem, como ela falou aqui, a doutora falou sobre alguma variação ou outra, né? Que isso vai depender de cada criança, né? Então, essa cadernetinha aí, para você que tem essa caderneta, é de extrema importância você conhecer essa caderneta. É o que a gente chama assim, ela tem toda a avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança. O problema é que, Marta, doutora, eu acho que se perdeu um pouco ao longo dos anos essa questão de acompanhamento. Vocês não acham que perdeu um pouco esse foco assim do acompanhamento? Porque eu me lembro muito, quando eu me formei, que lá na minha unidade de saúde, a gente tinha aqueles dias lá que a gente fazia, de fato, o acompanhamento, que era chamado de CD, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessa criança. Vocês acham, como é que está esse equilíbrio? Ou eu estou falando bobeira aqui? Não. Como você comentou, né? Muitas mães utilizam a carteira só para a parte de vacinação. Né? Então, muitas das vezes, o contato que a mãe tem com o posto de saúde, com a enfermagem, com a pediatra, muitas das vezes, esse contato com a pediatra é difícil por conta, né, de todo nosso sistema de saúde. Há uma perca, né, nessa relação aí do profissional, de mostrar a importância para os pais, né? Desse desenvolvimento da criança. E aí um outro ponto, né, sobre a caderneta, gente, ela é bem ilustrativa, a linguagem dela, ela é acessível a todos e, como você disse, tem muita informação. Não, e assim, tem gráficos, tem tudo, né? Eu lembro assim de algumas situações onde apareciam aquelas mães que realmente iam todos os meses na unidade de saúde para pesar, para medir, para verificar como que estava a criança, né? Mas também tinham aquelas que iam uma vez a cada ano. Aí elas queriam que a gente traçasse o gráfico, né, em relação a isso. E não é assim. Como é que eu vou? O que aconteceu nesse intervalo todo de um ano, né? Então, por isso a importância desse acompanhamento. Foi bom trazer essa discussão, né, relacionada à estimulação precoce, que a gente está discutindo aí, a gente vai discutir durante todo o programa, mas essa questão de trazer a carteirinha, de mostrar, e que eles já têm em posse esse produto, né, porque eles já têm em posse esse produto, só basta abrir ali, ter um pouquinho de interesse e avaliar, é muito bacana. Não é verdade, doutora? Muito importante. Por quê? Um exemplo, uma criança que, por exemplo, prematura, ela recebeu alta, e aí essa mãe está vendo que essa criança, por exemplo, não consegue rolar.
E aí, imagina uma mãe de primeira viagem que aí não tem uma referência de outra criança, de outro filho. Às vezes, ela vai chegar lá na fisioterapia, para o atendimento, a criança já com 6 meses. Perde o time, né? Então, olha só, ela poderia ter sido estimulada desde os 2 meses, 1 mês de idade, se tivesse essa avaliação constante, porque o profissional lá do postinho, a pediatra, ela já ia analisar que já haveria um atraso nesse desenvolvimento. Então, essa criança já seria encaminhada para todos os possíveis profissionais para o desenvolvimento dessa criança. Então, é de suma importância. Ali, né? Tem crianças que chegam até nós com 1 ano de idade. Então, a neuroplasticidade ali dos neurônios de evolução é na primeira infância mesmo, nos primeiros anos de vida que você consegue ver uma melhora assim, significante. Então, quanto mais cedo você notar alguma alteração, né? Por isso que é importante nós sabermos como funciona o desenvolvimento motor normal de cada faixa etária para a gente comparar e ver se há alguma alteração, né? Algum atraso nessa criança. Perfeito. E lembrando que a criança tem esse time, esse tempo, que é justamente isso que você falou, essa modulação neuronal, que se perde essa fase onde são moldados esses neurônios, ela pode não recuperar, né? Muita coisa. Então é importante os pais estarem atentos, e não foi por acaso que foi investido pesado numa cadernetinha dessa para milhares de crianças no Brasil avaliar, todo. Né, o custo, né? É o porque custo evita disso. problema lá na frente. É o que eu falo assim, todos os programas aqui, doutora Marta, a gente sempre discute sobre prevenção, né? Então, uma carteirinha dessa é um trabalhar da prevenção, né? Porque como tem muitas informações aí, acaba prevenindo muitas situações, ou deveria, né? No mínimo, prevenir, através das informações que ela contém, né? E, doutora, tem uma pergunta aqui que é assim: quais as principais patologias ou intercorrências que geram atraso no desenvolvimento motor? Fala um pouquinho para a gente a respeito dessa questão. Bom, as patologias ela pode ocorrer quando a mãe ainda está gestante, né? Alguma alteração genética, como a síndrome de Down. Durante o parto, a criança pode sofrer uma hipóxia, que é uma falta de oxigênio, que pode levar a uma paralisia cerebral. Um traumatismo craniano, né, na infância. Então, antes do nascimento, durante o nascimento e após o nascimento, pode ter alguma alteração que possa gerar alguma alteração motora dessa criança, né? E aí a gente vai estar comentando sobre algumas patologias para a gente entender melhor, né? E quais seriam aqui as características dessa criança prematura mais comuns, né? Ou com paralisia cerebral, ou com síndrome de Down? Quais características seriam mais marcantes? Certo, vamos lá. Uma criança prematura significa que ela nasceu com menos de 37 semanas, né? A média de 37 a 40 semanas. Então, a idade gestacional dela, digamos, uma criança, ela nasceu com 30 semanas. Então, ela vai ter todo um aparato. Talvez ela vai para a UTI, vai ser analisada essa questão visual, que às vezes tem muita alteração, a questão motora também. Então, imagina, essa criança ela chega lá para a fisioterapia ou no consultório pediátrico com 16 semanas. Eu não tenho que avaliar essa criança, eu faço uma idade corrigida, que seria o quê? A média é 40 semanas essa criança nascer, ela nasceu com 30. Ela chega para mim com 16 semanas. Eu não posso ver ela como uma criança com 16 semanas. Eu tenho que pegar 16 menos as 10 semanas que faltou. Então, eu tenho que analisar os movimentos dessa criança como se ela tivesse 6 semanas. Então, vai ter um atraso do desenvolvimento, mas um atraso por conta que ela nasceu prematura. Porque ela deveria ainda se desenvolver intraútero, né? Aí nasceu antes, então tem esse déficitzinho ali, né? Isso. Então, eu não posso comparar com uma criança que nasceu de 40 semanas. E aí, as alterações vai decorrer mesmo de características pessoais, né? Da criança, dependendo da idade que ela nasceu, idade gestacional, das complicações, né? Bom, já a paralisia cerebral, que é o público que mais eu atendo, é uma alteração neurológica não progressiva.
Dependendo do local dessa alteração neurológica, vai vir as consequências. Por exemplo, se houve uma lesão no córtex cerebral, o que acontece? Vai afetar a fala, a linguagem. Se foi na substância branca, ela já vai afetar a postura, movimentos. E dentro da paralisia cerebral, todos são iguais, as crianças? Não. Há uma diferenciação do tônus muscular. Por exemplo, tem crianças com PC que são hipotônica. Hipotônica é um tônus mais relaxado. Né? Como se a gente fala, se aquela criança mais molinha, mais alongada. Então, vou trabalhar ali o quê? Fortalecimento, para ela adquirir as suas habilidades. Já uma criança hipertônica, ela é mais rígida. Você observa que ela tem os dedos, punhos, cotovelo flexionados. E os membros pode ser em tesoura. Então, ela é mais rígida. Então, a gente vai ter que trabalhar o quê? Mais alongamento, utilizando alguns recursos, né? Como a hidroterapia, enfim, alguns recursos dentro da fisioterapia. O síndrome de Down é uma doença genética, né? Nós temos 46 cromossomos e nasceu com um a mais, que a gente chama trissomia do 21. Um cromossomo a mais, o cromossomo 21, né? Ele é duplo. Então, são crianças que são mais hipotônicas, mais relaxadas, mais alongadas, e ali a gente trabalha muito o fortalecimento, né? São crianças que muitas das vezes ela não engatinha, ela já passa da fase sentada para em pé, porque você para e pensa, o engatinhar, você precisa ter fortalecimento de membro superior, inferior, dissociação de cintura escapular, pélvica, para o engatinhar. Então, não é fácil para o bebê engatinhar. Lembrei daquele treino que é prancha, né? Que é horrível, que é aquele que faz como se fossem os dois as apoios nos membros, né? E é mais difícil do que ficar em pé. Então, assim, tudo é um processo de aprendizado. Por isso que essa criança ela não pode pular etapas, né? É importante a gente saber, né? Do rolar, ela vai aprender a sentar com apoio, depois sem apoio. Então, é toda uma sequência nesse desenvolvimento. E é interessantíssimo não pular etapa, porque é importante toda essa... Ela vai ganhando flexibilidade, ela vai ganhando agilidade, né, força, e é importante todo esse processo para a criança. Tá vendo aí? Por isso que eu falei para vocês ficarem ligadinhos, porque são muitas informações e cada uma mais importante que a outra. Nós já estamos encerrando aqui o primeiro bloco, passou muito rápido, né? Mas eu já gostaria de lembrar para vocês aí da nossa promoção lá do Lojão das Clínicas, onde você vai estar aí seguindo esses 3 arrobas aqui que está passando aqui embaixo. Solta aí, Jailson, o folderzinho dessa campanha que a gente está fazendo aí, desse sorteio. E não deixe de seguir e marcar mais 2 pessoas. TV Cairós, @TV Cairós, @Lojão das Clínicas Marabá e @Missão Saúde. Então, vá lá, siga e marque mais 2 pessoas. Está passando aí para vocês, ok? E nós já estamos encerrando esse bloco. Fique ligadinho, não saia daí. Missão Saúde na TV.